a gente vai desenvolver hoje é o marxismo na história, né? Que a gente poderia também denominar a história do marxismo. Então a gente vai fazer um apanhado geral de como o marxismo se desenvolveu, né? Desde a época da primeira internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi fundada em 1864 até a atualidade. Então o objetivo central da nossa temática de hoje é a gente ter uma visão geral de todas as correntes, né, no interior dessa concepção que a gente conhece como marxismo, como materialismo histórico, e ver, pelo menos, né, sem aprofundar muito, porque não tem condição da gente fazer isso, ver quais são as diferenças entre essas várias correntes, como é que elas influenciaram os grandes acontecimentos do século XX, as revoluções, né, as revoluções sociais, as revoluções democráticas, de emancipação dos vários continentes, né, e qual é a importância fundamental, quais foram as grandes contribuições desses pensadores, dessas correntes de pensamento para o marxismo. Tá certo? Bom, antes da gente entrar diretamente no tema da história do marxismo, é necessário a gente fazer uma síntese da nossa trajetória, né, do início do curso até agora. O que é que nós aprendemos? O que é que a gente viu e o que é que a gente assimilou até agora? Tá certo? É um passo importante, é uma etapa importante para a gente poder avançar no nosso estudo. Bom, nós analisamos no nosso primeiro encontro o caráter atual da concepção de Marx e Engels, né? Nós avaliamos que é a concepção desses dois autores, que esses dois autores fundaram no século XIX, e ela continua plenamente atual, né? E ela continua atual não é porque nós queremos que o marxismo seja atual, mas porque a dinâmica, né, e desenvolvimento do modo de produção capitalista e a intensificação da luta de classes, né, das crises capitalistas, demonstram que as análises que foram empreendidas por Marx no século XIX continuam plenamente atual. Então todas as análises que foram feitas por esses dois autores sobre a origem do capitalismo, o desenvolvimento do sistema capitalista, as suas principais contradições, as suas leis, as suas tendências de desenvolvimento, não é? A importância que a luta de classes tem dentro do processo histórico da humanidade, a necessidade que os trabalhadores têm de se organizar, né, através dos movimentos sociais, através das associações, sindicatos, partidos, internacionais, quer dizer, todas essas análises que foram empreendidas por esses dois grandes pensadores da humanidade continuam plenamente atual, né? Bom, nós colocamos no nosso segundo encontro que o marxismo surgiu no contexto do capitalismo. Para que o marxismo pudesse aparecer na cena histórica, né, como uma concepção nova, uma concepção teórica nova e uma concepção da praxis também dos trabalhadores, foi necessário que o capitalismo se desenvolvesse. E aí nós vimos que o capitalismo surgiu, começou a se desenvolver a partir do século XV, final do século XIV, com a expansão do comércio, não é? O surgimento de uma burguesia comercial na Europa, as transformações no campo, com a expulsão dos camponeses pobres das terras, que foram obrigados a irem para as grandes cidades e se submeterem ao trabalho assalariado, o processo de desenvolvimento das manufaturas, depois no século XVIII, a expansão do processo industrial, não é? A exploração das colônias europeias na África, na Ásia e na América Latina. Quer dizer, todas essas transformações, junto, né, com a desagregação do modo de produção feudal, abriram passagem ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Bom,
o modo de produção capitalista, ele veio se expandindo do século XIV, final do século XIV, né, até o século XVIII. Quando chega no século XVIII, ocorre aquilo que nós conhecemos historicamente como a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um acontecimento marcante da história da humanidade. Por quê? Porque ela significou, primeiro, o avanço das forças produtivas, né, do capitalismo. Então houve o aperfeiçoamento da técnica, houve um largo desenvolvimento do conhecimento científico em todas as áreas da ciência, né, da física, da astronomia, da mecânica, a geologia, a própria história, a ciência da história teve um avanço muito grande no final do século XVIII, a ciência política nascendo aí com Maquiavel, né, os grandes pensadores ingleses, franceses. Quer dizer, esse desenvolvimento do conhecimento científico chega no século XVIII, né, no auge, com a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial significou a aplicação da maquinaria ao processo de produção econômica. Então, as velhas manufaturas, onde os trabalhadores, não é, trabalhavam nas fábricas com ferramentas manuais, não é, onde havia pouca divisão do trabalho no interior da fábrica, a produção ela era muito pequena, não é, enquanto que o mercado se expandia o mundo todo. Veja, com a Revolução Industrial você tem uma modificação profunda dos processos de produção, não é? Na técnica, na aplicação da técnica ao processo produtivo e no aumento da capacidade de produção de mercadorias. Com isso, você vai ter também uma mudança nas relações de trabalho. Os velhos artesãos, não é? Os velhos camponeses que haviam se convertido em mão de obra assalariada vão ser a base para o surgimento de uma nova classe social. Classe social que vai ser fundamental no modo de produção capitalista, que é o proletariado. Então veja, esses acontecimentos, né, do desenvolvimento do modo de produção capitalista, eles vão ser fundamentais para o advento do marxismo. A classe operária, ao surgir no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, ela vai se desenvolver plenamente a partir da primeira metade do século XIX. Né? Ela vai começar a fazer as primeiras formas de organização, vão surgir as associações, os sindicatos, os trabalhadores vão começar a resistir contra a exploração do capital na fábrica e fora da fábrica, vão começar a organizar vários movimentos importantes. O primeiro deles, nós falamos aqui o ludismo, que era a quebra das máquinas, não é? Que eram ações violentas contra os patrões, mas depois eles vão aperfeiçoar as suas formas de organização. Então, com o sindicato, com as associações, os partidos políticos, as internacionais, o movimento cartista, os trabalhadores vão dar passos largos no processo de organização. Bom, aí uma imagem, o capitalismo se desenvolve destruindo o mundo feudal, né? Aí algumas imagens sobre o processo de industrialização na Europa. Aqui imagens de fábricas, né, da época, do século XIX. As cidades, né, industriais. Então a gente vai ter um processo de urbanização capitalista muito grande, a formação das grandes metrópoles, né? Com as grandes metrópoles você vai ter também a formação de bairros populares, bairros onde moravam operários, não é? Desempregados, né? Os trabalhadores. E esses bairros eles vão se concentrar próximo às grandes indústrias, às grandes cidades industriais. Com isso você tem uma série de outros problemas aparecendo junto com o desenvolvimento do capitalismo. Né? Já no século XIX, o problema ambiental, né? Que Marx e Engels inclusive percebem o desenvolvimento, né, do problema ambiental quando eles colocam que à medida em que o capitalismo se desenvolve, ele também vai destruindo as bases naturais da existência humana. Mais adiante a gente vai tratar com mais profundidade dessa temática. Bom, veja, quando o capitalismo se impõe como modo de produção dominante, a burguesia ainda não era a classe
dona do poder. Né? Ela era economicamente dominante, porque ela era a classe fundamental do capitalismo, é quem detém os meios de produção, né? É quem detém a riqueza, é quem explora a mais-valia, acumula o capital. Mas veja, até mais ou menos o século XVII, a burguesia não era ainda a classe politicamente dominante. Ela só vai se tornar classe dominante na Europa a partir das grandes revoluções democrático-burguesas. A primeira dessas grandes revoluções ocorreu na Inglaterra, ainda no século XVII, né, em 1648. Depois vai ter uma segunda etapa, grande etapa da Revolução Inglesa, em 1688. Bom, e depois, não é, a burguesia francesa vai tomar o poder já no século XVIII, através do processo revolucionário que nós conhecemos como Revolução Francesa. Aqui tem duas imagens duas pinturas sobre esse processo. Bom, quando a burguesia se torna a classe dominante, não é, e consegue derrotar a nobreza e o clero na Europa, surge uma nova relação de luta de classes que até então, não é, existia, mas ela estava muito velada. Porque veja, nas revoluções democrático-burguesas na Europa, a burguesia ela teve o apoio dos trabalhadores. Se você analisar o processo revolucionário francês, né, inglês, de 1648, 1688 e depois de 1789, você vai perceber que a revolução ela não foi feita só pela burguesia. A burguesia ela estava na linha de frente, não é? Porque era ela que conflitava diretamente com a nobreza e com o clero. Mas veja, ela se apoiou na ampla maioria da sociedade da época. Quem era que constituía a ampla maioria das pessoas na sociedade? Eram os trabalhadores, os camponeses, os artesãos e a classe operária nascente. Então veja, esses setores constituíram na França aquilo que os cientistas políticos chamam de terceiro estado. Então, na verdade, as revoluções democrático-burguesas, embora elas fossem lideradas diretamente pela burguesia, que era a classe economicamente mais importante, mas ela se apoiou no inconformismo das classes trabalhadoras. Foi isso que possibilitou, não é, a tomada do poder pela burguesia e a consolidação do seu poder no Estado capitalista. Mas depois que a burguesia chega ao poder, começa a se desenvolver mais abertamente a luta de classe entre trabalhadores e capitalistas. Não é? Essa luta ela vai aparecer com mais clareza com o movimento ludista, não é? E depois com a formação dos sindicatos. Os sindicatos e as associações, eles são organismos criados pela classe trabalhadora para defender as suas condições de vida e de trabalho. A função essencial dos sindicatos no capitalismo é essa, não é? É organizar a classe trabalhadora para resistir contra a exploração capitalista e conquistar melhores condições de vida e de trabalho. Uma jornada de trabalho menor, direitos e conquistas trabalhistas e sociais, não é? Então essa é a função inicial do sindicato e das associações. Mas veja, a classe operária ela só vai aparecer com toda a força e com propostas e com um programa político claramente definido e diferenciado do programa burguês na Revolução de 1848 na Europa. Então a Revolução de 1848 ela foi uma revolução democrático-burguesa, vamos dizer, ela foi a consolidação do domínio da burguesia na Europa. Não é? Porque depois que a burguesia chega ao poder na França, com a Revolução Francesa em 1789, vai ter uma resistência muito grande. A nobreza, o clero, a igreja, não é? Ela vai organizar um movimento de resistência contra os governos burgueses que ficou conhecido como a Santa Aliança. E eles vão resistir, no sentido de que o poder voltasse novamente para os setores da nobreza. Então esse conflito entre a burguesia, que está no poder, e a igreja e a nobreza que tinha se organizado na Santa Aliança, ela vai durar basicamente até 1848. Em 1848 explode várias revoluções na Europa, a partir de Paris, mas ela se estende para praticamente todos os países europeus, e aí sim a burguesia derrota definitivamente a nobreza e o clero, não é? E sedimenta de uma vez por todas o seu poder à frente do Estado.
Mas nas revoluções de 1848, a classe operária aparece pela primeira vez como uma classe diferenciada, inclusive com seu próprio partido, né, que na época chamava Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, que apareceu aí na Revolução de 1848, ele foi a junção, a união entre o Partido Democrata, que era o partido da pequena burguesia, da classe média, dos setores médios da sociedade francesa, com o Partido Operário. Então a fusão desses dois setores num único partido gerou, na Revolução de 1848, uma nova organização chamada Partido Social Democrata. Tá certo? Então foi a primeira vez que os trabalhadores apareceram plenamente como uma classe diferenciada da burguesia, com um programa revolucionário, um programa político que foi um manifesto comunista, né? E com a proposta de tomar o poder da sociedade. Esse movimento da classe trabalhadora ele vai ser reprimido violentamente pelo governo francês. Não só pelo governo francês, pela burguesia, mas por todos os estados, por todos os governos. E aí os trabalhadores vão ser derrotados, né, com muita repressão, muitas prisões, expurgos. Vários trabalhadores vão ser expulsos dos seus países, né, vão só ser obrigados a se exilar em outros países, principalmente na Inglaterra. Mas veja, apesar dessa derrota histórica dos trabalhadores, mas esse acontecimento ele foi fundamental para a história da luta do proletariado. Bom, nós falamos também que o marxismo ele não surgiu do nada. Ele foi produto de todo o desenvolvimento da ciência e da filosofia, desde a Antiguidade Clássica até a primeira metade do século XVIII. Né? Nós mostramos aqui para vocês como é que se deu esse processo. Nós dissemos para vocês que a filosofia, ao nascer na Antiguidade Clássica, particularmente na Grécia, ela já nasce dividida. Você tem uma corrente da filosofia, né, que é a filosofia idealista, que, como eu falei para vocês, a tese fundamental da filosofia idealista é de que as ideias jogam um papel fundante na história dos homens, que as ideias é que produzem a própria história da humanidade. A realidade nada mais é do que um produto, a expressão do desenvolvimento das ideias, do conhecimento. Essa corrente da filosofia, chamada filosofia idealista, ela vai se desenvolver plenamente com a obra do Platão na Antiguidade. E aí ela vai ser aprofundada, né? Ao longo da história das sociedades de classe, desde a Antiguidade até o capitalismo, a filosofia idealista ela vai ganhando novos adeptos, ela vai se reformulando até chegar ao momento atual. Mas ao mesmo tempo você tem aí também na Antiguidade Clássica o nascimento de uma outra corrente filosófica, que foi a filosofia materialista. Quem eram os principais representantes do materialismo filosófico na Antiguidade? Eram os chamados pensadores físicos, eram os físicos, né? Tales de Mileto, Heráclito, Demócrito, Leucipo, Epicuro. Todos esses autores aí, eles se caracterizavam por uma tese fundamental, a de que o mundo deveria ser explicado por ele próprio. Nós não precisamos, né, de explicações sobrenaturais para entender o mundo dos homens, e nem muito menos a natureza, os fenômenos da natureza. Então esses pensadores, eles vão procurar compreender a sociedade onde eles viviam e a natureza, os fenômenos naturais a partir da própria natureza e da própria organização social. Por isso é que eles eram pensadores materialistas. O principal pensador materialista da época, né, Heráclito, ele vai fundar um novo modo de pensar. Porque até então, o que predominava na filosofia era um modo de pensar metafísico. A metafísica, que ela é predominante principalmente no pensamento teológico, ela é um modo de pensar que encara a realidade de forma estanque, né? Ela encara as coisas do mundo da natureza e do mundo da sociedade de forma isolada, uma das outras. Ela não consegue encarar os problemas, os fenômenos, em suas articulações, né? E mais, a metafísica, como modo de pensar, como modo de produção do conhecimento, ela produz sempre um conhecimento fora da história.
não é? Um conhecimento ahistórico, fora da história, do movimento da história da humanidade. Esse modo de pensar ele foi predominante na Antiguidade Clássica, né? Mas veja, o Demócrito e o Heráclito, eles vão desenvolver uma outra forma de pensar, que é a dialética. A dialética, ao contrário da metafísica, ela se caracteriza por tentar compreender o mundo dos homens e a natureza em seu movimento. A dialética ela encara os objetos de pesquisa, os fenômenos, sempre em suas transformações, né? Em seu movimento. Veja, esse modo de pensar ele vai ser importantíssimo para o desenvolvimento posterior da ciência. Porque os homens, a partir de então, eles começam a perceber o processo dos fenômenos, dos problemas que são estudados na ciência. Eles deixam de encarar as coisas desarticuladas, fora da história, sem articulação, e passam a conceber, a explicar os processos, né? A forma como os fenômenos se desenvolvem historicamente. Tanto os fenômenos da natureza, quanto os fenômenos da sociedade. Então veja, desde a Antiguidade Clássica, que essas duas correntes de pensamento elas vão se digladiando. Elas vão realizar uma verdadeira luta, uma luta descomunal, tanto no campo da ciência como no campo da filosofia, né? Então aqui eu vou passar alguns pensadores que fizeram história já em pleno desenvolvimento do capitalismo, né? Copérnico, que foi muito importante no estudo da astronomia, né? Foi o primeiro pensador que explicou a rotação, não é? dos planetas em torno do Sol. Foi o primeiro a explicar o sistema solar de forma científica, apesar de na época ser apenas uma hipótese, porque ele não tinha instrumentos na época para provar essa hipótese. Essa hipótese só veio ser provada posteriormente pelo desenvolvimento da ciência. Giordano Bruno, que foi um grande filósofo também e físico, não é? E que, por ironia do destino, ele foi formado pela própria igreja e depois começou a contestar no interior do movimento escolástico, né? Que era o pensamento predominante na Idade Média. Ele começou a questionar os dogmas e as explicações da igreja, e por conta da sua crítica ao pensamento da igreja, ele foi queimado vivo na fogueira. Galileu Galilei, que foi também um grande astrônomo, né, já no início do capitalismo, foi um dos pensadores, um dos físicos que deu grande avanço ao desenvolvimento da astronomia. Johannes Kepler também, Isaac Newton, que foi o principal físico, né, até mais ou menos no início do século XIX. O que predominava no campo da física era o sistema newtoniano, né, que é a mecânica, as leis da mecânica. A gente vai ver a importância também que esse pensador teve na história do marxismo. René Descartes, que foi o primeiro pensador que rompeu com o pensamento da igreja, né? O que caracterizava o pensamento do Descartes era a preocupação com a produção do conhecimento científico, conhecimento racional. Vai ser o primeiro a contestar, não é, a base teológica do pensamento da igreja. E vai defender a necessidade dos homens conhecerem o mundo real, o mundo da natureza, a partir da razão. Francis Bacon, que era experimentalista, né? Também um grande pensador inglês. Maquiavel, que vai fundar a ciência política. E aí uma série de outros pensadores. Thomas Hobbes também, um grande cientista político, um grande filósofo. John Locke, Diderot, aqui já os pensadores iluministas, né, do século XVIII. Diderot, Rousseau, Immanuel Kant e Hegel, que são os dois grandes filósofos alemães. Bom, então nós falamos sobre as fontes do marxismo e dissemos para vocês que o marxismo ele se baseia em três principais concepções, né, que eram na época as concepções mais avançadas, né, na época de Marx, que era o pensamento econômico, particularmente o pensamento econômico inglês, mas também o francês, que havia desenvolvido a teoria do valor-trabalho. A ideia de que o trabalho está na base da produção da riqueza nas sociedades, inclusive na sociedade capitalista. Uma outra fonte importante do marxismo foi as ideias socialistas utópicas. Foram os primeiros pensadores que criticaram, né, as contradições do sistema capitalista. Eles também vão ser importantes quando Marx vai desenvolver a sua concepção.
E a terceira corrente foi a filosofia clássica idealista alemã, nas figuras de Kant e de Hegel, principalmente de Hegel, e mais particularmente a concepção dialética. O Marx dizia que a concepção hegeliana ela era uma concepção idealista, especulativa e mística, mas havia algo de importante na concepção de Hegel. Ele havia resgatado a dialética, e a dialética era um modo de pensar revolucionário, porque sempre analisava os problemas na história, em suas transformações, em seu movimento. É exatamente essa grande conquista do pensamento de Hegel que vai influenciar posteriormente Marx. Bom, aí alguns pensadores, né, dessas concepções, Adam Smith e David Ricardo, que eram economistas, o Hegel e o Ludwig Feuerbach, que eram filósofos, influenciaram também Marx, e aí os pensadores socialistas utópicos, né, o Simon, Charles Fourier e o Robert Owen. Bom, e aí nós falamos, né, para sintetizar a obra, o que é que o Marx trouxe de importante para a história do pensamento. Vamos tentar aqui sintetizar para a gente começar a entrar no tema principal. Primeiro, ele fez uma crítica ao pensamento filosófico anterior e à elaboração do materialismo histórico dialético. Portanto, ele fundou uma nova concepção, né, de mundo, da história, dos indivíduos e da sociedade. Segundo, ele fez uma análise das conquistas científicas até a sua época, até o século XIX, sistematizando todas essas conquistas importantes no campo da ciência e da filosofia. Terceiro, ele fez uma análise das formações socioeconômicas pré-capitalistas. Então a história, a ciência da história é uma coisa antes e depois de Marx. Foi Marx quem pela primeira vez analisou as principais formações históricas que os homens vivenciaram ao longo da sua história. Ele nos deu uma análise profunda do capitalismo, as bases do capitalismo, como o capitalismo se organiza, quais são as suas contradições, quais são as possibilidades criadas dentro do próprio capitalismo para o advento do socialismo. Uma análise das possibilidades do socialismo, uma análise sobre a organização política dos explorados e das experiências revolucionárias de sua época. O que foi que ele demonstrou, em última instância? Primeiro, que a história é uma construção humana, que o trabalho é o fundamento da história da humanidade, do ser social. Terceiro, que o ser social determina a consciência social, as nossas ideias, os nossos conhecimentos, a nossa consciência, ela tem como fundamento a história, a estrutura social, a organização social, a forma como os homens se organizam para produzir a sua vida social e espiritual. Portanto, que o ser social determina a consciência social, que, portanto, o conhecimento é determinado socialmente. O marxismo demonstrou que todo conhecimento científico, por mais abstrato que ele seja, por mais que ele pareça deslocado do mundo real, mas ele tem como fundamento as determinações sociais, as determinações históricas. Nenhuma concepção pode ser compreendida plenamente sem que a gente compreenda primeiro o contexto histórico em que aquela concepção foi elaborada. Depois, que as necessidades e possibilidades colocadas pelo trabalho e pela vida social levaram os homens a desenvolver a ciência e a filosofia. Você vai passar? Bom, que esse conhecimento e essas experiências, que nós denominamos de um patrimônio histórico da humanidade, é mantido, transmitido, aprofundado e enriquecido através da educação e das formas de aprendizagem humana como a arte. Mostrou que a essência humana é o conjunto das relações sociais. O homem não é um ser egoísta. Ele nem nasce bom, nem nasce mal. A essência dos homens é construída coletivamente, pela história, pelas relações sociais, pelas organizações das quais os homens fazem parte. Não é? Então, os filósofos iluministas, que ora diziam que o homem nasce bom, como Rousseau, ora diziam que o homem tinha uma essência, não é, egoísta, como Hobbes, estavam equivocados. O homem nem nasce bom e nem nasce mal.
a essência do homem é construída socialmente, historicamente.